Conheça para crer, creia para viver. Duas frases que resumem a mensagem do Evangelho de João, o quarto Evangelho. Temos caminhado por ele, ouvido a voz de Deus nesse Evangelho, e continuaremos nesta noite, hoje focando no capítulo 20, dos versos 10 a 18. Capítulo 20, 10 a 18. Neste capítulo, já se aproximando do fim do livro, é-nos dado em 2 versos a razão do esforço que foi feito para se escrever este livro. Versos 30 e 31, no capítulo 20, dizem: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome, a chamada vida eterna, a vida com Deus. Vida eterna é o termo deste, ou a expressão deste Evangelho para falar da vida com Deus agora e para sempre, uma nova dimensão de vida. Então, aí está, conhecer para crer e crendo encontrar vida, finalmente vida com Deus. Vamos ao texto desta noite. João capítulo 20, do verso 10 ao verso 18. A palavra de Deus que o encontra nesta noite. Que o seu coração se abra para a palavra agora. Receba a palavra. Receba a palavra, porque é a palavra do Senhor. No capítulo 20, o que é que nós temos? Nós temos não somente Cristo crucificado, mas agora, no texto que vamos ler, o Cristo ressurreto. Já passou a vergonha, a dor da cruz, e já passou a realidade triste e preocupante do túmulo. Agora, Cristo está ressurreto. E diz assim a narrativa, começando no verso 10. Os discípulos voltaram para casa. Eles estiveram no túmulo. João viu e creu, mas voltaram para casa, 2 deles, Pedro e João. Os discípulos voltaram para casa. Maria Madalena, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Então lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe de Sera.
Milhões, milhões, milhões e milhões têm crido em Jesus Cristo, têm crido em Jesus Cristo ressurreto. Milhões, milhões e milhões têm crido através dos séculos. E milhões e milhões e milhões hoje, à volta do mundo, creem em Jesus Cristo e Jesus Cristo ressurreto. Como que eles creem? Como que se tem crido? Há religiões de diversas formas, há as religiões chamadas maiores no mundo. E é nos dito que o cristianismo é uma das religiões. Bem, não é bem assim. Crer conforme o cristianismo, crer em Jesus Cristo e no Jesus Cristo ressurreto é diferente. O cristianismo nos fala primeiramente de uma cruz e então um crucificado, que inclusive foi sepultado, morreu e morreu mesmo, como homem. Nenhuma religião nos fala disto. Há uma cruz que não foi um luxo, mas uma necessidade. Era preciso que aquele que morreu na cruz morresse na cruz. Havia uma razão, há uma razão, e há uma solução única que vem dali então, porque a cruz é a única, o crucificado é o único, e não há em nenhum outro lugar. Mas o cristianismo não nos fala somente deste que morreu na cruz, precisava morrer na cruz, morreu com um propósito claro naquela cruz. Como também nos fala o cristianismo, como nenhuma outra religião fala, de que este Cristo que morre na cruz pela razão única, que ele morre na cruz, também ressuscitou, rompeu com a morte, e o seu corpo foi levantado, e o sepulcro foi aberto. O budismo, na sua forma primeira, como Buda colocou, não há nenhuma ideia de ressurreição. O islamismo fala em Maomé, mas Maomé, nos dito, foi apenas um ser humano, um simples ser humano, e não ressuscitou e nunca falou que ressuscitaria. E poderíamos pensar em muitos outros. Estamos falando de dois momentos que são unificados, são interligados, inseparáveis e que encontramos apenas no cristianismo. Como que então as pessoas têm chegado a crer não somente no Cristo que foi à cruz, mas que esse Cristo que foi à cruz e então ao túmulo também é maior do que a vida e a morte, rompe com a morte e ele é vivo eternamente, Senhor então absoluto. Como que se chega a esta fé? Como que se chegou através dos séculos? Maria diz: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Você já viu o Senhor? Você já viu o Senhor? Todo cristão é cristão porque viu o Senhor. Mas como que é este ver e como que é este crer? Eu vi o Senhor. A palavra de Deus diz que você pode encontrar o Cristo ressurreto. Aliás, esta palavra diz ao seu coração aqui nesta noite: encontre o Cristo ressurreto. Você já o encontrou? Você já teve um encontro com Ele? Encontre com o Cristo ressurreto, transcendendo o racionalismo, algo muito pertinente ao ser humano, uma tentação enorme para o ser humano, esta ideia da sua razão sobre a sua própria razão, que diz que aquilo somente que a sua razão consegue formular e admitir, e os limites que ela mesma estabelece é que são verdadeiros, e não há nada além disto. E a razão então é soberana e sobre todas as coisas do universo. Esta razão que se assenta absoluta no trono. De uma forma muito especial, nós encontramos isso na história da humanidade e até hoje permeia a humanidade, ali a partir do iluminismo,
após a Idade Média, e surge esta ideia de que a razão tem esta suficiência total sobre todas as coisas e conhecimento. Mas isto sempre foi comum ao ser humano em algum grau, e é hoje. E em Maria nós encontramos muito disto, desta dimensão do racionalismo, essa forma de operar neste mundo, de ver a vida neste mundo e a realidade deste mundo, através de uma suficiência da razão e as suas explicações, então, e apenas as suas explicações. Ela olha dentro do túmulo, ela já tinha estado ali, mas não tinha olhado. Os discípulos vieram, olharam e foram embora. Ela permanece ali em volta. E agora ela sozinha, provavelmente, talvez algumas mulheres estavam com elas, entendendo um pouco a narrativa dos evangelhos, mas estariam separadas neste momento. Há muita coisa acontecendo naquela madrugada, naquele jardim onde estava o túmulo. Enfim, este momento em que Maria Madalena, aquela de quem Jesus expulsara 7 demônios, segundo a narrativa de Lucas, e que fazia parte do grupo de mulheres que tinham uma afluência financeira e ajudavam, inclusive, a financiar o ministério de Jesus. Maria Madalena, não Maria, mãe de Jesus, né? Salomé, Maria Madalena, que não tem nada a ver com a mulher apanhada em adultério, essa ligação que é feita por muitas pessoas e até a tradição que faz isso, não existe isso no Evangelho. Ela, sim, vivia numa vida, apesar da sua afluência financeira, uma vida triste, porque um momento lá, ela estava possessa por 7 demônios. Cristo a libertou. Grande era a dívida dela para com Jesus. Enfim, é esta mulher, Maria Madalena, é esta mulher que olha agora e vê, então, 2 vultos ali. Ela não entende bem o que está vendo, são 2 vultos vestidos de branco. E ela pergunta para eles: levaram meu Senhor, não sei onde o puseram. E depois ela olha e vê uma outra pessoa, e sobre o que é que ela fala com a outra pessoa também, quando ela é questionada. Quando ela é questionada pelos 2 vultos primeiros, ela diz: levaram meu Senhor, não sei onde puseram. Quando a terceira pessoa se manifesta ali, sobre o que é que ela fala? Ela fala novamente a mesma coisa, o mesmo assunto. Ela tem um racional e somente um racional na sua razão, na sua mente. Diga-me, se o senhor levou, ela pensa que é o jardineiro, a terceira pessoa. Então diz para ele a mesma coisa, o mesmo assunto. Diga-me onde o colocou e eu o levarei. 2 vezes o racional explicativo dentro daquilo que a razão humana conseguia entender. Bem, se ele não está aqui, ele foi sepultado na sexta-feira, hoje é domingo, foi selado o túmulo com a pedra está rolada, ele não está aqui, então alguém o tirou. Sabemos pelas narrativas da história que vilipendiar túmulos não é novidade dos nossos dias. Havia lei contra isto já naqueles dias, porque isso acontecia. Bem, há uma explicação: alguém tirou, interessava alguém tirar, talvez ladrões queriam ganhar alguma coisa com cadáveres, levaram embora, ou quem sabe o jardineiro aqui então deve ter levado. Me diga, onde o levou? Há de haver uma explicação simples, racional, uma explicação natural. Não está aqui, foi roubado. Algum ser humano fez isto. É uma ação humana, porque só existe isso no mundo, a ação de pessoas, de seres humanos. Uma explicação naturalista, racional. Mas diz o texto que 2 anjos se manifestam ali. E há esta identidade de estarem vestidos de branco. Os anjos das Escrituras aparecem quando vêm com a mensagem, em geral, comum, na forma de seres humanos. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Este é o significado da palavra anjo, mensageiro, na língua grega antiga. Então, vem dos céus com algo a dizer, uma mensagem a entregar em momentos chaves, importantes, como este, a ressurreição de Jesus Cristo. Ali estão esses 2.
mas ela não reconhece, não sabe. Por que as Escrituras narram dos dois anjos? Por que Deus, naquele momento, coloca os dois anjos ali, um na cabeceira e outro aos pés? Por quê? E por que registra então a palavra de Deus, o Espírito Santo, para isso ser lido através dos séculos em todas as línguas do mundo? Por quê? Porque a palavra de Deus quer dizer a nós, você nesta noite, como tem dito a milhões, que aquele túmulo vazio, a ausência do corpo ali, não é obra humana, não se explica dentro do racional, da limitação da razão humana, que pensa apenas numa dimensão limitada. O que aconteceu naquele dia ali foi obra celestial, divina, não foi obra de ladrões, não foi obra de homens, foi uma obra de Deus. Jesus Cristo não estava mais ali, porque Deus interviu na história humana. Além da limitação, da dimensão limitada da minha razão, há o poder de Deus muito maior. Deus interviu na ordem que eu acho que é a única, e só existe isso. Deus é maior do que tudo isto. E Deus age naquele túmulo. Por isso a presença dos anjos. Significativos. Encontre o Cristo ressurreto transcendendo o racionalismo, esse racionalismo que lhe prende, esse racionalismo soberbo, que acha que só o que ele pensa, a razão pensa e pode formular, é o que existe, o que é possível. Há um Deus que criou a sua razão, maior do que a sua razão em toda a realidade. E ele levanta Jesus Cristo da morte. Os dois anjos estão ali para dizer isto. Encontre o Cristo ressurreto, mas é preciso transcender o pré-conceito do racionalismo. Porque o racionalismo é um pré-conceito, é um conceito que vem antes. Antes de ir ao túmulo, eu já assumi, não pode acontecer nada do que seja além daquilo que minha razão concebe. Então já há um conceito antes, então não pode haver ressurreição. É proibido haver ressurreição. Preconceito. Racionalismo fecha, impede ver a ação de Deus. Por isso que Deus diz e deixa historicamente registrado dois anjos. Deus arrebenta esta realidade quando Ele quiser, porque Ele mesmo é o Criador. Se Deus criou o mundo e o universo, não pode Ele levantar Jesus Cristo da morte? É uma questão de resolver qual é o seu conceito, a sua pressuposição. Os seres humanos creem e não creem, não é por falta de que não haja uma lógica ou razões suficientes, explicações suficientes. É uma questão deste pré-conceito que bloqueia, que Deus o liberte disto. E você possa entender que Deus age de forma maravilhosa na história da humanidade. Encontre o Cristo ressurreto, transcenda o racionalismo. Não é verdade que eu e você precisamos disso? Afinal de contas, nós vivemos em que dimensão? Uma dimensão muito finita. Nós nascemos, passamos um tempo e morremos. A vida humana é um absurdo diante da finitude que a domina. É preciso algo mais. O nosso espírito se angustia diante da finitude dentro da qual estamos presos, acorrentados. E nós encontramos essa dimensão finita dominando a narrativa desses versos, particularmente nesse personagem Maria Madalena. Maria Madalena é uma mulher cheia de amor pelo Cristo. Afinal de contas, ela foi liberta de 7 demônios, uma vida triste, de terror. Cristo a libertou. Ela tem uma dívida enorme para com Jesus Cristo. Ela vai cedo, inclusive, ao túmulo. Ela esteve junto à cruz.
os discípulos Pedro e João vão embora, ela permanece. Ela é alguém cheia de amor pelo Cristo. Mas pelo Cristo terreno, quando nós olhamos o texto. Pelo Cristo, então, manifestado enquanto andou entre nós como homem, como um de nós. Encontre o Cristo ressurreto, indo além desta experiência ou dessa visão de Maria Madalena, que navegava apenas na dimensão finita, um amor pelo Cristo, mas pelo Cristo terreno. Encontre então o Cristo ressurreto vivendo além da dimensão finita. É uma questão de túmulo, é uma questão de achar o corpo, porque ele morreu, ele tem que estar no túmulo, porque a dimensão nossa é finita, e a morte é o fim mesmo. Então ele não pode sair daqui, se ele não está aqui, alguém roubou. Morreu. Ela apresenta uma consternação muito grande. Por quê? No seu amor pelo Cristo, ela está chocada pelo fato de terem vilipendiado o túmulo, violado o túmulo. Isto era algo ofensivo, vergonhoso naqueles dias, especialmente para os judeus. Por isso ela está muito consternada. O texto diz que ela chora, mas deixe-me dizer que no original a palavra chorar aqui não é um solucinho, é chorar em prantos. A mulher está desesperada, um choro profundo, ruidoso inclusive, mas está focada na morte. Ela não enxerga a ressurreição, ela está na dimensão finita. Que dimensão terrível, quando nós olhamos. Toda argumentação que possa apresentar, filosófica, que no final das contas nos diz, olha, nós vivemos para a dimensão finita apenas, é nascer e morrer, mais nada. E mais, se é nascer e morrer, então nos dizem que nós somos apenas acidentes físicos, químicos nesse universo, nada mais do que isto. Certamente isto de forma nenhuma satisfaz o nosso espírito, porque ele não foi criado para isto, e esta não é a última realidade. Fica faltando. Por melhor que sejam os arrazoados, na soberba humana, na verdade, todos agonizam diante da dimensão finita que nos prende. Aqui está Maria Madalena, então também nesta agonia. Focada na morte, não vê a ressurreição. Focada na morte, não vê a ressurreição. Na derrota, não vê possibilidade de vitória e glória. Mas que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa quando, naquele momento da morte, a expressão maior da nossa limitação, a prova cabal da nossa limitação, da nossa dimensão finita. Então, a realidade maior, a morte da nossa limitação, é então do maior desespero que bate em nosso coração. Ali, Maria Madalena encontra o poder transcendente de Deus. A maravilha de se encontrar, então, com Cristo ressurreto é encontrar uma vida além da dimensão finita. Quando o espírito humano finalmente encontra a cruz, perdão gracioso que jamais consegue ter, vivendo sempre devedor do ponto de vista da justiça e da moral. Encontra o perdão absoluto, Cristo morreu a minha morte, mas encontra também, então, a dimensão infinita em Jesus Cristo. Ele morreu a minha morte, mas rompeu com a morte, vivendo para sempre, para que eu também possa viver à luz da sua ressurreição.
Encontre o Cristo ressurreto. Venha viver além da dimensão finita. É preciso respeitar e considerar aquilo que o seu espírito pede. Não se satisfaz e jamais vai se satisfazer e se acalmar na dimensão finita. É preciso ir à dimensão infinita em Jesus Cristo. E essa dimensão infinita você então encontra em Jesus Cristo, Cristo ressurreto. Que você possa viver e encontrar esta vida então liberta e maravilhosa na esperança da vida eterna, a vida com Deus em Cristo, hoje e para todo sempre. Encontre o Cristo ressurreto. Mas como? Ele andou entre nós, é verdade, era preciso inclusive que ele andasse, fosse um de nós para que pudesse morrer a nossa morte. Caminhou pelas estradas poeirentas como se caminhava naqueles dias. Ele dormiu e comeu, era um homem, Deus, sim, verdadeiro Deus, mas encarnado e ali por um tempo assumindo a limitação humana para se identificar conosco. Mas não mais. Cristo não anda pelas ruas de Bragança. Não há como tomar um lanche com ele e nem um café. Como, então, posso me encontrar com Cristo ressurreto? Encontre o Cristo ressurreto buscando um novo relacionamento. Há um verso aqui, que é um dos versos que dá mais trabalho para os intérpretes. É o verso 17. Jesus diz a Maria o quê? Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Particularmente essa questão, não me segure, vá, porém, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai. O que é que Jesus está realmente dizendo a Maria aqui? O que ele está dizendo? Maria quer relacionar com Jesus Cristo aqui na forma velha, antiga, o Cristo pré-ressurreição, o homem de dores e sofredor, que veio para sofrer, mas que agora já sofreu, não vai sofrer de novo. Mas Maria quer se relacionar com ele nesta forma, do Cristo sofredor, quando ele é um de nós, está nos nossos sofrimentos, sofrimentos comuns a mim, a você, e a realidade comum a você, física, geográfica, que envolve, então, andar junto, sentar juntos, comer juntos, tocar e também morrer. Realidade comum que Cristo partilhou. E Maria Madalena viveu com o Cristo terreno. E ela quer continuar, pensa que é essa forma que deve continuar dominando o relacionamento com Cristo. Mas Jesus diz para ela que chegou uma nova forma, a forma pós-ressurreição. Cristo ressuscitou em verdade, ressuscitou de forma corpórea, não espiritual. O corpo dele não estava mais no túmulo. E para provar isto, ele haverá ainda de comer com seus discípulos uma vez mais, apenas para deixar patenteado que ele ressuscitou em verdade. Não se trata daquela velha ideia, ele vive para sempre espiritualmente, ou esses conceitos que surgem de vez em quando, que se usa muito para certos personagens. Às vezes o ser humano, quando morre alguém, querendo buscar consolo nestas frases, ou ele vive em nossos pensamentos para sempre. O que é isso, viver em pensamento? Viver em pensamento é que não vive mais. Jesus ressuscitou e prova que foi corpóreo, mas é um corpo já não mais como nós o conhecemos. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15, e certamente há muito do que ele canta ali e ensina ali sobre a ressurreição aqui
A túnica foi descartada. Quando João entrou no túmulo, nos versos anteriores, lá está as faixas, está aquela túnica, aquele lenço. Jesus Cristo não precisa mais daquilo, não vai usar mais aquilo. Aquilo pertencia ao Cristo pré-ressurreição. O Evangelho de Marcos nos narra rapidamente aquela experiência que o Evangelho de Lucas também narra, dos dois na estrada de Emaús, após a ressurreição de Jesus Cristo. E Lucas, narrando, diz que Jesus se aproxima deles, mas os seus olhos estavam impedidos de conhecê-lo, e vão reconhecê-lo somente quando então ele parte o pão. Marcos narra de forma muito breve e diz que Jesus se manifestou noutra forma. Andou com eles, no corpo, mas há algo diferente. Há algo diferente. Maria pensa que era tudo como antes. Não entende que agora é um novo momento de Cristo e um novo momento de relacionamento, um novo relacionamento. O texto diz aqui, não me segure. Jesus disse para ela, um imperativo no negativo. Para, não me segure. Jesus não está dizendo para ela, não me segure, isto é, não tome a iniciativa de me segurar, me abraçar. A ideia aqui é, pare de fazer o que você está fazendo. Nós lemos em Mateus que as mulheres, quando têm um encontro com Jesus ressurreto, ainda ali também no jardim, junto com Maria Madalena, elas caem no chão e abraçam os pés de Jesus. E tudo indica então no texto também que Maria Madalena está fazendo algo assim. E Jesus diz para ela, pare com isto. Interrompa a ação. Essa é a ordem, imperativo no negativo. Não é mais assim. Não é mais assim. Como então nos relacionamos com Cristo ressurreto? Como vamos nos encontrar com Ele? O ser humano é idólatra por natureza, quer uma divindade que ele consegue palpar, controlar. Por isso que o coração humano, inclusive, é apaixonado por visões, aparições. Em primeiro lugar, o que nós temos aqui não é uma aparição, é Cristo realmente ressurreto. Mas não mais sujeito ao controle dos sentidos humanos. É uma hora, um novo relacionamento. Um relacionamento que não deve ser mais na dimensão terrena, do tocar, do físico. É um outro momento. A frase de Jesus o que ele ensina aqui é, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês. Como entender melhor esse texto? E então entendermos melhor como nós nos relacionamos com Cristo ou nos encontramos com Cristo ressurreto. Numa paráfrase, tornando a coisa mais explicativa, poderíamos colocar este verso da seguinte forma: não continue me segurando. Eu ainda não ascendi ao Pai, é fato, é verdade. Mas eu ascendo, eu subo, verbo no presente. Diga isso a meus irmãos. Não continue me segurando. Eu não ascendi ainda, isto é verdade, mas eu ascendo, eu subo. Então não é mais esta forma. Eu ainda estou me manifestando aqui para que vocês conheçam o poder da ressurreição, mas não é assim. Eu estou ascendendo aos céus. Não mais da forma terrena. Apenas manifestações como prova. Depois eu me vou. Aí quando ele diz para ela ir e falar aos discípulos, ele diz,
Eu acendo, é no presente o verbo, porque ele quer dizer o quê? Ele não ascendeu ainda, ele não subiu ainda. Há um momento da ascensão de Jesus, logo mais, diz as Escrituras que por 40 dias ele manifesta aqui e ali, depois ele marca o lugar da sua ascensão. Mas está no presente porque é a certeza de que ele vai fazer, que ele está para adentrar esta realidade. Enfim, nós nos relacionamos com o Cristo ressurreto, que rompeu com a nossa realidade e a morte, e agora vive no corpo glorioso, vitorioso para todos sempre. Nós temos um relacionamento transcendental com Ele. Nenhum de nós vai controlá-lo e abraçá-lo e ter em suas mãos como se faz com ídolos. As religiões fazem muito isto. Não, é um Cristo que transcende e através do Espírito Santo se manifesta a todos nós, em todos os lugares, no mundo todo. Está perto, muito perto, mais perto que fisicamente, terrenamente, mas não fisicamente, terrenamente. Ascendeu aos céus e está à direita do Pai para a glória eterna. Encontre com Cristo ressurreto, recebendo a mediação divina. Como posso eu me encontrar com Ele? Aquele que venceu a morte, não somente morreu por mim, Deus conosco, maior do que a vida, maior do que a morte, é Deus conosco, mas como posso me relacionar com Ele? Esse que transcende agora as limitações humanas, porque Ele volta à glória que sempre foi dele, antes da fundação do mundo, inclusive, através da mediação divina e não através da minha mediação, e nem a mediação de religiões, não de esforços e méritos humanos, mas a mediação do próprio Deus. Jesus Cristo, Deus encarnado, veio para isto, para Ele ser o mediador, a mediação divina que vem então resolver um problema que nenhum de nós poderia resolver. Não há esforços, méritos humanos que poderia resolver isto. Podemos nos relacionar, encontrar o Cristo ressurreto como nós, simples mortais e culpados. Podemos, porque Ele é a nossa mediação, é Deus agindo e nos dando a mediação plena. Ele diz para ela: vá aos meus irmãos e anuncia. Meus irmãos? A família dele? Irmãos de sangue? Pelo que nós sabemos das Escrituras, os irmãos dele creem nele mais tarde, não creram durante o ministério, a vida terrena dele. Estaria dizendo: ele vai, meus irmãos? Mas o texto explica. Diz que Maria foi e falou a quem? Aos irmãos terrenos de Jesus? Não, foi e falou aos discípulos. Os irmãos terrenos dele poderiam ouvir, e certamente ouviram depois, mas Jesus deixou muito claro que minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Nesse sentido de irmãos aqui, os irmãos terrenos dele se tornaram, e poderiam ter se tornado já nesses dias, através de obedecer à mensagem de Deus em Cristo Jesus. Vá, meus irmãos, ela foi e anunciou aos discípulos. Os discípulos, na verdade aqui, essa é a grande verdade, a verdade maravilhosa. Os discípulos de Jesus Cristo agora, a partir da cruz, Cristo cumpriu a cruz e rompeu com a morte, agora eles são chamados de irmãos. Sim, Cristo se tornou plenamente um de nós, inclusive na morte, para que através dessa morte Ele pudesse ser o nosso irmão, nós pudéssemos ser o seu irmão. Mas Ele diz mais a Maria: vai e diga aos meus irmãos que eu estou voltando, ascendendo para o meu Pai e o Pai de vocês. Uma construção um pouco estranha. Por que é estranha?
Porque na linguagem comum e na economia das palavras, se espera ele dizer, então, estou voltando para o nosso Pai. Somos irmãos, iguais, então. Mas ele cria duas categorias, o meu Pai e o Pai de vocês. Há uma igualdade e há uma diferença. É verdade que nos tornamos irmãos dele. Nos tornamos irmãos de Cristo, sim, porque nos tornamos também filhos de Deus. Aliás, no começo deste evangelho, no capítulo 1, lá no prólogo, no verso 12 diz, aos que creram em Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, mas nasceram de Deus. Quando Jesus, no capítulo 3, ainda nesse evangelho, conversa com Nicodemos, aquele líder religioso que vai conversar com Jesus à noite, e Jesus é direto e diz a Nicodemos, aquele religioso, que Nicodemos é preciso nascer de novo. E então nos tornamos filhos de Deus através de um novo nascimento. Somos iguais a Ele, num sentido sim, porque Ele se tornou um de nós. No outro sentido não, porque todos os que receberam, creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas quando nós lemos, por exemplo, em outros lugares também, mas lemos ainda nesta noite, aqui nos versos 30 e 31 desse capítulo 20, quando é nos dado o propósito desse evangelho, é dito que esses sinais miraculosos que foram registrados neste livro, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, nós somos filhos de Deus em Jesus Cristo, sim, no poder dele, porque ele é o Filho de Deus, um Filho de Deus diferente de mim e de você. Somos filhos de Deus na mediação dele, que é o Filho de Deus, aquele que é de eternidade, Filho de Deus, porque entre nós andou o próprio Deus. Não somos filho de Deus como Jesus Cristo é. Somos filho de Deus na dependência dele, que é o Filho de Deus de eternidade a eternidade, é divino. Agostinho, pensador cristão, pensador profundo, do quarto século, colocou da seguinte forma esta colocação de Jesus. Num sentido, ele é meu. No outro, ele é de vocês. Interpretando as palavras de Jesus. Jesus está dizendo o que aqui, segundo Agostinho? Num sentido, o Pai é meu Pai, Jesus falando. Mas no outro, ele é de vocês. Agostinho continua. Por natureza eterna, é meu Pai. Por graça e misericórdia, um dia passou a ser de vocês. Enfim, o que nós temos aqui é esta mediação divina. Nós encontramos o Cristo ressurreto recebendo a mediação divina que acontece nele. A partir do perdão da cruz, no poder do Cristo ressurreto, começamos uma nova vida, nascemos de novo. Somos feitos filho de Deus, porque o Filho de Deus tomou o nosso lugar como um irmão e morreu na cruz por nós, e então nos dá a vida eterna no seu poder ressurreto para todo sempre. É tudo na mediação dele. Como que eu posso me encontrar com Deus? Como posso então me encontrar com o Cristo ressurreto, recebendo humildemente a mediação divina? Eu preciso da mediação dele, eu preciso da morte dele. Se ele não pagasse por mim, os meus maiores esforços jamais poderiam me dar a justificação diante de Deus. Eu sei disto, eu sou um culpado inveterado e eu morreria em culpa. Eu preciso do perdão que não poderia conquistar ou merecer, mas Deus em Cristo fez isso por mim. A mediação divina. Encontre com esse Cristo maravilhoso.
Onde você vai encontrar isso? Somente nele. Encontre o Cristo ressurreto. Atendendo o chamado divino. Esse Cristo que morreu na cruz não morreu para talvez dar certo ou talvez dar errado. Quem sabe alguém creria, quem sabe ninguém creria. Não somente morreu, mas como ele chama. Ele chama. Maria Madalena, aquela que uma vez teve 7 demônios. Não somente teve 7 demônios, mas era uma mulher. Naqueles dias não era o status de mulher elevado na sociedade. Aliás, o testemunho da mulher não tinha a mesma força do testemunho de um homem, juridicamente falando. Mas quem é a primeira testemunha? A primeira que poderia dizer e disse, eu vi o Senhor, Maria Madalena. Deus sempre toma as estruturas humanas e inverte tudo. E derruba tudo. É a primeira testemunha. A testemunha inesperada. Mas como Maria até o encontro com Cristo ressurreto? Deus anjos, vê Jesus, é um jardineiro, no seu racionalismo, olhos físicos fechados, olhos espirituais fechados. Quando que ela vê Jesus? Jesus questiona ela, Jesus chama a atenção para ele, o que você está procurando? Não vê nada, não vê nada. Até que Jesus diz, Maria. Esta voz que quando bate em nós e nos chama pelo nome, nenhum de nós resiste. Já aconteceu isso na sua vida? Não é Jesus que diz nesse mesmo evangelho, no capítulo 10, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Nós somos esse ser humano com esse coração fechado. Desprezamos a mediação divina e o Cristo ressurreto e continuamos nossos caminhos estultos na dimensão finita, sem a mediação divina em nossa culpa. E perseveramos nisto. Temos esse preconceito. Não queremos a graça e não queremos Deus. E se falamos em Deus, é um amuleto, é um acessório. Até que Deus vem e toca nosso coração, nós ouvimos a voz dele. Maria. Como que ela chega ao Cristo ressurreto? Na mediação da palavra, não do ver. Não é porque ela simplesmente viu. Eu e você estamos na mesma condição de Maria, porque a mediação da palavra que chegou a ela, chega a mim e você. Sim, ela viu de forma ocular o Cristo ressurreto, para que o testemunho dela e dos outros ficasse na história. Mas a forma mediadora é o chamado do Senhor. Maria e Jesus têm chamado através da história milhões. Por isso é que se crê. Porque não é natural para o coração humano crer, preso no racionalismo, na sua arrogância que não quer enfrentar a sua culpa e necessidade de mediação. Até que a voz do Senhor se ouve. Jesus a envia. Jesus a envia como tem enviado. Como que os milhões têm crido através do mundo, através do testemunho das Escrituras, e o testemunho das Escrituras que nos chegou a palavra, então, deles, lá que Deus preparou, é a palavra que o Espírito Santo preservou, e que outros cristãos trazem e propagam ao mundo. Eu e você cremos, porque um dia alguém falou conosco e ouvimos a voz. Jesus diz a ela o quê? Diga-lhes, vá aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando, ascendendo ao Pai. Jesus nem disse para ela, diga a eles que eu vou me encontrar com eles, eu vou provar para eles. Diga que eu estou voltando. E ela chega lá e ela diz o quê? Primeiramente,
Eu vi o Senhor. Testemunho declarado. E aí o texto acrescenta. E ela disse o que Jesus disse. Jesus envia a mensagem para eles, como tem enviado ao seu coração o meu e ao de milhões neste mundo. Atenda o chamado divino. Ela bate esse chamado no seu coração. A palavra fala a você. Atenda. Ouça. Diga sim. É o chamado maravilhoso dessa mediação divina, de amor e graça. Ele morreu no seu lugar. Há perdão, porque Deus o amou. E graciosamente, amando até a cruz, lhe dá o perdão se há arrependimento. Mas é preciso responder ao chamado divino. Atente, Deus fala ao seu coração, responda. Há alguém nesta noite precisando responder. Que noite maravilhosa. Encontrar com o Cristo ressurreto, de uma vez por todas. Algo maravilhoso nesse texto. Entre as maravilhas que aqui encontramos, há esta. Jesus diz a Maria, vai falar aos meus irmãos. Que irmãos? Os discípulos. Discípulos, irmãos? Os discípulos não estão nem aqui. Maria Madalena está. Onde estão os discípulos? Temos aí o caso de João que creu, diz os versos anteriores. Mas e os outros? A palavra nos diz, a narrativa nos diz que eles estavam amedrontados, derrotados, descrentes, inclusive fechados, com medo de serem descobertos. Jesus os chama de irmãos. Lá está inclusive Pedro que traiu Jesus. Vai dizer aos meus irmãos, envia a palavra a eles, leva a minha palavra a eles. O que é de maravilhoso aqui? A graça e a misericórdia de Deus, que não descarta o coração descrente, fracassado, derrotado, até infiel, mas cuida e vai atrás. O que é de maravilhoso aqui? O que é de maravilhoso aqui que o chamado divino do Cristo ressurreto é para você também, não importa a sua história e seu caminho. Porque é graça e misericórdia, não é o seu mérito, não é porque você é bonito e maravilhoso, não é porque esses discípulos eram bonitos e maravilhosos, eram terríveis. Do ponto de vista de Cristo, nos seus sofrimentos, naqueles dias anteriores, Cristo olha por eles e vai chamá-los, envia a mensagem de esperança ao coração deles, porque é graça e misericórdia. Por isso é possível você se encontrar com o Cristo ressurreto também. Louvado seja o Senhor por isso. Porque a graça e a misericórdia que não conhece história triste, miserável, pecadora, que Ele não possa cuidar e tratar. Por isso Ele pode também ser suficiente para você. Encontre o Cristo ressurreto. Para você existe apenas o que o seu arrazoado admite, e Ele é o fim de todo conhecimento e possibilidades. Há um Deus acima de tudo isto, inclusive da criação sua e da sua razão. A dimensão finita lhe é suficiente. Você consegue olhar para o nascimento e morte e a sua vida no meio, em culpa e pecado, em paz, e tudo está resolvido e as respostas estão no lugar. Você recebeu a palavra do ressurreto e o chama. Você já atendeu esse chamado. Que noite maravilhosa, a palavra do Senhor chega a você, como ela foi enviada através de Maria Madalena para os discípulos, como ela chegou a Maria Madalena, quando Jesus finalmente diz ela Maria, e ela que não reconhecia, reconhece esse Cristo num novo corpo. A palavra chega ao seu coração nesta noite.
para perdoá-lo, transformá-lo, dar um encontro com Cristo ressurreto, a vida com Deus, uma vida nova, transformada, rompendo com esse padrão do mundo que tem dominado o seu coração, sua mente, ele dando uma vida com Deus, uma vida eterna, hoje e para sempre. Você já se encontrou com o Cristo ressurreto? Vamos orar na presença do Senhor. Coloque-se em pé em oração. Por seu Senhor e a palavra. E você vai responder o que ela faz com você nesta noite, esta palavra. Talvez para alguns aqui que já ouviram esta voz e responderam, ela haverá de levá-lo a um novo compromisso, firmá-lo. Ou talvez você, pela primeira vez, vai dizer sim. Clamar pela mediação divina, pelo perdão da cruz. Clamar por um relacionamento com esse Cristo ressurreto hoje e para sempre. E viver para Ele. Que momento precioso. Conversa com Deus.